ter esses cuidados. Veja aí. Nas mãos, o álbum de família. Folhear as lembranças traz saudade. Em menos de um ano, Rodrigo perdeu 2 amores. A filha de 15 anos e o avô. Os 2 foram vítimas de suicídio. Uma coisa que a gente não consegue falar nem do momento nem de antes e depois, assim. Uma dor que jamais será esquecida. A Andiara foi encontrada pela família. Uma cena que ninguém vai esquecer. Quem por fora parecia feliz, por dentro estava sofrendo calada. Com o tempo, os pais foram encontrando pequenas pistas do que poderia ter causado a tragédia. Séries depressivas, essa rede social onde mostra uma das coisas é muito fácil e na vida real a gente sabe que não é muito assim, né? Você buscar o que coloca na rede social, essas pessoas que seguem, então parece que não tem uma vivência com a realidade. E a nossa realidade do dia a dia, às vezes nem sempre são flores. Faz parte do nosso crescimento enquanto sujeito, enquanto pessoas. Além das influências externas, este especialista também explica quais são os principais fatores de risco que podem levar uma pessoa a um ato tão extremo. Quase 100% dos casos das pessoas que tentam suicídio têm um transtorno psiquiátrico, um sofrimento mental de base. Esse transtorno mental muda a maneira que as pessoas têm de enxergar o problema e, às vezes, erroneamente, devido ao problema que eles têm, enxergam como a solução do problema o suicídio como um problema. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 38 pessoas cometem suicídio por dia no Brasil. O Paraná está entre os 9 estados com os maiores índices. Os dados do Ministério da Saúde apontam quase 9 casos para cada 100 mil habitantes. Isso corresponde a mais de 900 vidas perdidas todos os anos. O SUS conta com uma rede de atenção psicossocial. A porta de entrada é a Unidade Básica de Saúde. Uma vez que as pessoas entram no sistema, por exemplo, na UBS, que é avaliado, que eles fazem uma estratificação de risco. Se uma pessoa, por exemplo, um idoso acamado, pode estar com ideias suicidas, mas não tem como executar isso, não é algo que preocupe tanto as pessoas. Agora, um homem jovem que mora sozinho é outra coisa. Além da parte da terapia com psicólogo, nós temos as terapias de grupo, temos oficinas terapêuticas. Então, tudo isso faz parte desse acolhimento e a busca ali pelo acompanhamento que precisa para a pessoa poder se recuperar e ficar bem. O médico afirma que nem sempre é possível perceber os sinais, mas cada detalhe de comportamento, por mais simples que seja, pode ser um alerta. Santo de casa não faz milagre, as pessoas costumam ignorar os sintomas, os sinais que as pessoas dão quando estão em casa. Então não é uma coisa tão simples, mas ficar de olho em mudanças de comportamento, ameaças e procurar um atendimento. E quando o fim é trágico, quem fica precisa ter forças para continuar. O Sistema Único de Saúde também atende as famílias das vítimas. A gente precisa trabalhar ainda também com a pós-venção. Trabalhar a pós-venção, que é o que acontece após, é a gente cuidar dos que ficaram, cuidar das famílias, cuidar dos amigos. Então, hoje no município a gente tem buscado fortalecer 2 grupos de apoio que tem na comunidade, que é o grupo Mãos Estendidas e também tem o grupo Acalanto. Um dos grupos foi criado pelo Rodrigo. Para ele, nada melhor que conversar com quem passa pelo mesmo luto. Peça ajuda, porque se está doendo para você, imagine para os seus pais, para o seu esposo, para a sua família, como é que fica essa situação. Não só o vô, não só a Andy, a gente tenta entender o que levar à situação, mas nós tentarmos compreender como que falhamos nesse processo nos machuca muito. Então, conversar disso, dar uma palavra de conforto e como nos lidar e como nos conhecer enquanto sujeito, contribui. Para mim ajuda. Então, dizendo para as pessoas que possam participar, porque para mim tem ajudado e ajudado muito falar sobre isso.
E olha só, gente, para continuarmos falando desta campanha, né, convidamos aqui a psicóloga Regiane Hort para falar para a gente sobre essa campanha, sobre Setembro Amarelo, né? E se você de repente em casa está com dúvidas, quer saber alguma coisa também sobre Setembro Amarelo, pode mandar sua pergunta para a gente no nosso WhatsApp, que é o 459954747. Bora lá interagir com a gente, que eu já vou conversando com a Regiane. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigado. Já veio de amarelo para celebrar o Setembro Amarelo. Sim, celebrar esse mês tão importante, né? É um assunto muito sério, né? E delicado e sério. Mas a gente acaba falando só em setembro, mas não é só setembro não, hein, gente? A gente tem que pensar sobre esse assunto o ano todo, né? Mas eu queria que você falasse pra gente o objetivo dessa campanha aí do Setembro Amarelo também. Porque assim, ainda existe uma questão de um tabu das mídias, ou até as pessoas não querem falar sobre isso, né? Então, cada dia vem aumentando mais e mais e mais o número, né? No Brasil chega a ser 25, mais ou menos a média de suicídio por dia. Então, assim, é um número muito alto, né? Então, assim, ontem foi a data, dia 10 de setembro, é a data oficial, né? Colocaram uma data o quê? Para começar a divulgar, as pessoas poderem entender um pouquinho o que é isso, porque acontece demais. É a segunda maior causa de morte que existe. E então, até muito grande. Com a pandemia, nesses 2 últimos anos também, a gente viu que o aumento ainda foi bem maior, né? Sim, porque as pessoas, né, tiveram que ficar em casa, daí alguns transtornos vieram aparecer, né? Depressão, lógico, e ansiedade bateram o recorde da maioria dessas pessoas, né? Então, assim, a pandemia fez com que muita coisa acontecesse, né? Mudou totalmente o padrão de vida de todas as pessoas, né? De todos. Muitos estão em tratamentos também. Então, até hoje em tratamentos, né? Mas a pandemia, ela veio e fez uma virada de chave muito grande. Que nem, por exemplo, quando você está no dia a dia, ali no corre-corre, você sente, mas assim, até ali. Não, tá ali. Mas quando você para... daí é onde que os pensamentos vêm, e daí as histórias mentais começam a acontecer, e daí os sintomas aparecem, né? Então, na pandemia, as pessoas ficaram em casa muitos dias, né? Principalmente aqueles primeiros lockdowns, a gente teve que ficar 15, 20, né? Ali, né? Sem entender, com medo da morte, né? Que as pessoas têm muito medo da morte, de falar sobre a morte, né? As pessoas têm receio, né? Até perdendo muitos entes queridos ali, não sabendo lidar com isso, às vezes não podendo nem fazer o funeral direito ali também, então tudo isso foi virando uma bola de neve. E bola nisso. E assim, quais que são os sinais, Regiane, que as pessoas, os familiares têm que ficar em alerta ali, os amigos também, porque é os mais próximos que percebem a mudança também, né? O principal é uma tristeza sem fim, né? É uma tristeza, a falta de esperança, sabe? A pessoa, ela não tem, ela não sonha, ela não planeja. Ela fala assim, eu vivo um dia de cada vez, mas esse um dia de cada vez, como que ela está vivendo? Ela para de fazer muitas coisas, sabe? Por exemplo, só fica trabalho, casa, não rende no trabalho, sabe? Chega em casa, muda totalmente, não faz, bem dizer, mais nada, prefere ficar isolado num quarto. E hoje em dia, muitas pessoas colocam em redes sociais, sabe? Um sinal de alerta, sabe? Rede social é algo muito importante, porque eles colocam umas falas, sabe, umas imagens lá, frases. Sim, dizendo, sabe, sobre o fim, como, por exemplo, não tem mais vontade de viver. Eles dão muito sinal de alertas, mas assim, as pessoas olham assim, às vezes só uma frasezinha bonitinha, mas não é só uma frase bonita, né? Você tem que olhar aquilo e olhar o contexto que está em casa, né? A pessoa, por exemplo, ela muda totalmente a vida dela, né? Então, ali ela não vê mais esperança na vida, ela não tem mais vontade de nada. Ela pode ser convidada por um melhor evento, ela não vai querer ir, pelo melhor amigo ela não vai querer ir, sabe? Então, assim, não, eu quero ficar em casa. Existem fases e fases, que às vezes a gente está meio xoxinho em casa, então ok. Mas aí você vem outro dia, pronto, já mudei. Mas essas pessoas não, cada vez elas vão se afundando mais ainda, sabe? Mais ainda, muito. E assim, como quebrar então esse preconceito, né, que muitas pessoas têm sobre falar sobre saúde mental? Que às vezes você vai comentar, não, isso é coisa de louco, não, isso é coisa de gente que não tem que fazer, não, manda rezar. Não é bem assim também, né? Não, de maneira alguma, assim, muitas pessoas têm vergonha de falar, estou indo no psicólogo, estou fazendo um tratamento psiquiátrico. Gente, não tem que ter vergonha de nada. E eu falo assim que o público masculino, ele é mais fechado, eles não procuram, sabe? Mas eu falo que é o público também, quando vai para psicólogo, é o melhor engajamento que tem, sabe? É
rápido, assim, eles procuram ter o processo de melhora, aquilo que você aumenta. Mas não precisa ter vergonha disso, por quê? Porque todos nós temos problemas, todos nós temos traumas, todos nós temos mágoas, todos nós temos decepção. Não existe uma vida perfeita. Então, assim, quando você olha, não, você tem uma vida perfeita, eu não tenho igual, eu vou fazer terapia? Não, eu tenho que fazer terapia porque eu estou olhando, não está bem. E a terapia tem que entender o quê? É para você se encontrar, você entender a sua vida, entender as emoções, entender o que está acontecendo, aprender a fazer a leitura da vida, que você tem os dias bons e os dias nem tão bons, né? Então isso acontece para todos. Para mim também acontece, não é porque eu sou psicóloga que isso não acontece. Lógico que acontece, tem dias que eu falo, nossa, eu tô com vontade de chorar, não tô bem. Mas eu entendo o meu momento porque eu estou assim, então ok. E eu faço terapia também, porque todos nós, é muito bom fazer terapia. E assim, como cada um de nós, assim, podemos ajudar a prevenir o suicídio? É tentando pegar esses sinais, tentando conversar, tentando ajudar as pessoas também, porque muitos não querem. E você tem que saber chegar também, né? Chegar com umas perguntas, com os comentários, às vezes é até pior, né? Então, assim, um dos quesitos é você conversar, ouvir, mas sem julgar, tá? Porque as pessoas falam isso, vai rezar, é falta de Deus, vai trabalhar, pega uma enxada. Não, não é isso, é a dor da pessoa, é o que ela está sentindo. Então eu vou ouvir, mas eu não vou julgar porque ela está dessa maneira. E sim entender por que ela está dessa maneira, né? Não fazer comentários, né? Tem pessoas, por exemplo, já aconteceu, nossa, eu quero me matar. Ok, vai lá e faz, por que não foi? Quem fala não faz, quem fala não faz. E você sabia que as pessoas avisam 30 dias antes, mais ou menos, a média que vão fazer e fazem? Sabe? Não significa que vai ser com êxito, mas eles fazem, sabe? E eles vão anunciando. É você falar sobre, perguntar para a pessoa, o que está acontecendo? Você está planejando? Não tem problema você perguntar, porque é uma maneira da pessoa colocar para fora isso. E de vez em você perder a pessoa, você ganha essa pessoa porque você está interessado nela. E de alguma maneira ir colocando para ela, olha, como que é importante a gente fazer um processo terapêutico, um processo, né, com psiquiatra. Nesses casos, muitas vezes tem que entrar com medicação, às vezes só a terapia sozinha não dá conta, então depende muito de paciente para paciente, né? Então, assim, quando eu tenho alguma situação, falo, vamos para o psiquiatra, vamos tomar um remedinho por um tempo, faz o tratamento, depois, futuramente faz um desmame, se tiver que tomar uma medicação para o resto da vida também, toma, não tem problema. Como a gente falou, gente, é um tratamento, né? Mas assim, Regiane, podemos dizer que o suicídio é um tabu social, né? Como foram aí o câncer e a AIDS também, né? Que não gostavam de falar, parecia que era uma coisa de outro mundo, tal. Hoje a gente vê, tem tratamento, não é que é normal, não é normal, mas existe tratamento também, né? E a pessoa quer acreditar e fazer. Sim, ela entender que, por exemplo, não tenho que ter vergonha pelo que eu estou sentindo, né? É um tabu que está sendo quebrado, né? Porque falar sobre isso, né? Sobre a AIDS, o câncer, o suicídio, sobre a morte, ninguém quer falar. Parece assim, eu vou atrair isso. Ao contrário, você não vai atrair. Você tem informações sobre o que nem a gente conversou agora, quais são os sintomas, como que eu posso ficar em alerta, né? Com essas pessoas, como ajudar essas pessoas, né? Ajudar ele para um tratamento. A pessoa tem uma restrição de início, não quer ir no psiquiatra, leva num clínico, sabe? O clínico também vai conseguir medicar essa pessoa. E aos poucos nós vamos quebrando. Sempre ter, sabe? Por exemplo, uma situação também. Se eu soube de alguém, eu tenho que alertar algum familiar, sabe? Eu não posso guardar isso só para mim. No meu caso, profissional e pessoal também, né? Eu não posso guardar, por quê? Porque os familiares podem dar conta. Porque às vezes na correria do dia a dia as pessoas não percebem alguns sintomas, né? Mas a pessoa, ela sempre vai demonstrar. E assim, Regiane, a depressão ela é uma das portas aí de entrada também, né? Quando você já vai começando aos pouquinhos, vai aumentando ali também, então já tem que ficar atento ali também, né? A depressão, sim, porque a depressão, vamos colocar assim, que existe uma faixa etária principal. Dos 15 aos 29 anos é a faixa etária que pode mais acontecer, né? Então existe um risco maior. Uma por conta da impulsividade, por conta da idade, né? E outra porque aparecem alguns transtornos, né, emocionais. Por exemplo, a depressão a bipolaridade, a esquizofrenia, sabe? Então, vários transtornos aparecem nessa faixa etária, né? Mas a depressão, né, a gente sabe o quanto é sério, né? Que não é frescura, gente. As pessoas têm que entender que depressão
Não é frescura, é algo que a pessoa sente e ela não consegue lidar com aquilo. Isso é muito sério, né? As pessoas têm que quebrar isso, né? As pessoas têm que quebrar isso. Ah, é frescura, gente, não é frescura. É algo, ela sofre demais, mas às vezes ela não consegue colocar para fora. Ela não consegue falar com alguém da família. Mas quando a pessoa demonstra por vários dias que está lá fechada num quarto, sozinho, né? Adolescente é a mesma coisa, como eu disse, dos 15 anos em diante, é mais ou menos. Então, assim, o adolescente, ele gosta de ficar no quarto sozinho, trancado. Ok, pode ficar jogando, assistindo, mas eu tenho que ir lá de vez em quando dar uma espiadinha, sabe? Como que está os níveis de amizade, né? Porque às vezes a pessoa, o adolescente se fecha de uma maneira tão grande, né? E existe um risco muito grande entre os adolescentes. E muitos não sabem lidar com as decepções da vida, né? Com tristezas. Então, assim, acha a maneira mais fácil esse caminho, né? Não, existe outro caminho que a gente pode seguir. E assim, qual que seria a principal estratégia de prevenção? Tem como prevenir? Você se preparar para cuidar ou de repente ajudar uma pessoa assim? Eu acredito que sempre que sim, né? Uma é a minha profissão, né? O processo terapêutico, eu acredito que isso, sabe? Lógico, com psicólogo é melhor, mas, por exemplo, não consigo ir no psicólogo. Existem outros tipos de terapia, sabe? O importante é iniciar. Né, começar e falar assim, não, eu tenho situações que eu não estou conseguindo lidar sozinha, né? Então eu vou procurar, eu preciso conversar. As pessoas têm que entender que, por exemplo, ir no psicólogo, nós não vamos julgar, nós não vamos condenar nada. A gente tem uma escuta atenta para poder orientar, para poder ajudar, acolher essa pessoa, né? Vamos trilhar o seu caminho, fazer com que a pessoa entenda que várias emoções elas vão aparecer, que a tristeza ela faz parte da vida. A tristeza ela aparece várias vezes ao nosso dia, né? E a gente tem que entender o que é isso. Então, quando você começa a entender as suas emoções, você começa a entender o sentido da vida, você vê que a vida vale muito a pena. Apesar dela ter os momentos tristes, mas ela vale muito a pena porque ela é muito linda. E tem uma coisa também que é importante a gente falar, né? Que é isso aí, é você ficar atento e tentar ajudar.